Olá, meus amados irmãos, que alegria, bendiciones. Chegamos no último dia de nosso devocional e eu quero te dar bem-vindo, bem-vinda ao último, sim, dia de nosso devocional sobre a fé. Hoje estaremos bajo o lema "La fé que agrada a Deus produz milagros". Aleluia. Hoje meditaremos esta verdade, sim. E a fé que agrada a Deus, e quando é genuína, sim, meus irmãos, abre o caminho para que Ele, Deus, obre de maneira sobrenatural em nossas vidas. Muitas pessoas buscam milagros, não é verdade? Pero a Bíblia nos ensina que Deus busca fé. A fé não é exigir, não, irmão, algo a Deus, sino confiar plenamente em seu caráter, seu poder e sua vontade. Quando vivimos por fé, meus irmãos e amados ouvintes, nossa vida se alinha com o coração de Deus. Vamos à Bíblia. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 6. Pero sem fé é impossível agradar a Deus. Pero sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que ele que se acerca a Deus creia que lhe há e que é galardonador de los que lhe busca. Alabado seja Deus. Mateus capítulo de número 11, verso de número 22, respondeu Jesus, lhes dijo a los discípulos: tened fé em Deus, porque de certo os digo que qualquer que dijere a este monte, quita-te e échate en el mar, e não dudar em seu coração, sino creer que será hecho lo que disse, lo que diga lhe será hecho. Mateus capítulo 21, verso número 22. Jesus dijo, não, todo lo que pedieres em oração creyendo, lo recebereis. Alabado seja Deus. Temos mirado, meus irmãos, amados ouvintes, ao largo de desta semana, assim, de cada dia, vários personagens bíblicos que usaram sua fé, sim. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Esta mulher, meus irmãos e amados ouvintes, levava 12 anos enferma. Havia gastado todo o que tinha, nadie pudo ajudá-la. Pero dentro de seu coração nasceu uma fé simples e profunda. Está em Marcos capítulo de número 5, a partir do verso de número 27. Quando oyó hablar de Jesus, vino por detrás entre a multitud e tocou su manto, porque decía a mulher: se tocar tan solamente su manto, serei salva. Em Marcos 5:34 dijo, e ele dijo, Jesus: hija, tu fé te ha salvado, ver em paz, e queda sana de tua sorte. Alabado seja Deus. El milagro não ocorreu por la multitud, sino por la fé personal de aquela mulher. Outro exemplo, el centurião e seu servo. Se acuerda? Era um oficial romano que se acercou a Jesus crendo que uma sola palavra seria suficiente. Está em Mateus capítulo 8, versículo de número 8 adelante. Habla-nos dizendo: Senhor, palavra del centurião, sim? Não sou digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palavra, mi criado sanará. E oyendo-lo, Jesus se maravilhou e dijo: de certo os digo, que nem aun em Israel ele achado tanta fé. Alabado seja Deus. Jesus se maravilhou de sua fé, porque crejou sem ver ele centurião. Outro grande exemplo, meus irmãos, é Bartimeu. Sim, Bartimeu, fé que clama, poderíamos dizer, não? Bartimeu não se quedou em silêncio, meus irmãos, clamou com fé, aun quando outros quiseram calar-lo. Está em Marcos capítulo 10, versículo 51, respondendo Jesus lhe dijo: que queres que te haga? E ele ciego lhe dijo: maestro, que recobre la vista. E Jesus lhe dijo: vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista. Aleluia, glória a Deus. A fé persistente, meus irmãos, sempre chama a atenção do céu. Eu vou repetir para você alabar a Deus. A fé persistente sempre chama a atenção do céu. Deus sigue obrando hoje, meus irmãos. A fé não é só para os tempos bíblicos. Quando creemos, oramos e confiamos, Deus se glorifica. Aleluia. Talvez o milagro que espera não seja imediato, pero Deus honra a fé sincera. E aí vem para reflexionarmos.
A fé agrada a Deus mais que o sacrifício. É importante entendermos isso. Deus responde a corações que confiam plenamente nele. Onde há fé, há esperança e possibilidade do milagre. E aí vêm algumas perguntas. Estou vivendo uma fé que agrada a Deus? Creio que Deus pode obrar em minha situação atual? Confio em Deus aún sem a resposta tarda? A fé não sempre cambia as circunstâncias de imediato, pero sempre nos cambia a nós outros. Aleluia! Quando vivimos por fé, descansamos em que Deus sabe o que faz e atua no tempo perfeito. Alabado seja Deus. Vamos à oração. Padre amado, hoje declaro minha confiança total em Ti. Creio que Tu eres poderoso e fiel para obrar milagros. Aumenta minha fé e ajuda-me a agradar-te com minha maneira de viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gracias por acompanhar-nos durante esta semana de la fé. Te invitamos a nosso próximo devocional, onde seguiremos crescendo espiritualmente, sim, profundizando na palavra de Deus. Deus aún tem muito mais para a tua vida. Deus te bendiga e que passe um hermoso e bendecido dia junto a tu.